Eu penso que já está aqui um número bastante razoável de colegas. Penso que já estamos em condições de começar este plenário. Portanto, como sabem, portanto, é um compromisso que nós temos convosco. Sempre que haja uma reunião no Ministério da Educação, nós de imediato, ou no próprio dia, ou no dia seguinte, ou seguintes, conforme a situação, faremos sempre um plenário online para informar sobre o que se passou, sobre as propostas apresentadas pelo Ministério e sobre as nossas posições e contrapropostas apresentadas. Portanto, é o que fazemos hoje, de uma reunião, sobre uma reunião que decorreu no passado dia 13 de dezembro, sobre, mais uma vez, que já não foi a primeira realizada sobre estas matérias, sobre a habilitações para a docência, formação de professores e alteração ao regime de concursos. E pronto, eu vou passar então já de imediato a palavra ao Mário Nogueira, secretário-geral da FENPROF. Mário, força. Olha, tens que ligar o micro. Olá, colegas, uma boa tarde, era isso que eu queria dizer. Portanto, aqui estamos os colegas que estiveram presentes nas reuniões que se realizaram, ou por qualquer motivo não puderam estar, mas fazem parte dos grupos que participam nestas reuniões. Eu vou fazer uma primeira apresentação, depois peço também aos meus camaradas que estão aqui também que vão acompanhando, quer o chat, quer o QIA, para poderem ir dando respostas que certamente vão ali ser colocadas as questões e, portanto, às vezes isso pode até facilitar a própria organização do plenário. Dizer que a reunião de hoje, eventualmente, poderá até ser um pouco mais rápida na medida em que ela foi marcada para hoje para juntar dois plenários, aliás, para juntar duas reuniões no Ministério, a que se realizou na sexta-feira passada, e como hoje, terça-feira, estava prevista outra para as 9h15 da manhã, nós entendemos que não fazia sentido ter um plenário ontem e um plenário hoje, e, portanto, juntámos as duas reuniões num só plenário, o de hoje. Acontece que fomos informados já depois de divulgado a realização deste plenário e, portanto, já após termos convocado e estarem muitos colegas inscritos, que a reunião de hoje, que tinha por objetivo a discussão e eventual assinatura de um protocolo negocial para a revisão do SED, foi adiada para o dia 27 de dezembro. Portanto, ali logo a seguir ao Natal. E, portanto, nós hoje iremos apenas referir aquilo que se passou no dia 13, uma vez que no dia 17, hoje de manhã, não houve. E não havendo, nós vamos ter no dia 27. Evidentemente que, e apesar da Anabela ter dito agora, e bem, que temos este compromisso de reunir sempre após cada reunião, nós não vamos cometer a maldade de convocar os colegas para uma reunião no dia 27 ou no dia 28 de dezembro. Certamente estarão no seu merecido descanso e já basta nós termos que ir à reunião ao Ministério e, portanto, não vamos incomodar os colegas com a realização de um plenário. Iremos, sim, no final da reunião de 27, gravar um vídeo junto à saída, portanto, dizendo aquilo que lá se passou, para que os colegas possam ter essa informação sem terem de estar a participar num plenário e assim poderão ir informar-se em qualquer momento, ou logo a seguir, ou um pouco mais tarde, ou no dia seguinte, e portanto irão saber isso. Esta prática, no entanto, retomar-se-á logo no início de janeiro e, portanto, nós temos, se não for adiada, claro, uma reunião no dia 13 de janeiro, será até a primeira de negociação propriamente dita, e aí, com certeza, nós vamos ter este plenário, isso aí o compromisso está assumido. Poderá ser ainda no dia 13 à tarde ou no dia 14, dependendo da hora que ainda não conhecemos da realização da reunião. Se ela for de manhã, certamente conseguiremos fazer o plenário à tarde. Se ela já for à tarde, então aí teremos com certeza de fazer o plenário no dia seguinte. Portanto, como disse, tudo dependerá agora dessa marcação. Dizer também que não é por ser Natal, não é por ser nada, nem final de ano, nem nada disso. Eu hoje decidi, normalmente não o faço, de pôr aqui atrás de mim uma imagem
propósito da guerra, e neste caso nós costumamos, temos dito valorização já, eu acho que já mesmo é a paz. É a paz. E eu até escolhi uma imagem que é chocante, mas que poderia ser a imagem de qualquer uma, de qualquer um de nós, pois atingido por um qualquer estilhaço, uma qualquer bomba, um qualquer míssil, uma qualquer merda, desculpem-me lá, disparada por esta gente que acha que a guerra é o estado natural das coisas. Não é assim. E nós, quando ouvimos falar na escalada bélica, normalmente dizemos a escalada bélica é porque, em vez de mandarem 3 mísseis, mandam 10. É porque, em vez de só mandarem usarem armas convencionais, começam já a ameaçar usar também armas nucleares e coisas do género. Mas não é só assim, colega. A escalada bélica significa, de facto, a utilização de armamento cada vez mais mortífero, cada vez mais letal, mas também, digamos, uma abrangência cada vez maior das nações, dos povos, das pessoas que estão sujeitas à guerra. E é tal coisa, nós temos que nos impor à guerra e temos que exigir a paz agora, não é só depois. Ou seja, nós temos que exigir a paz já, como solidariedade para com aqueles que estão a morrer em todos os locais do mundo, seja na Palestina, no Líbano, na Síria, na Ucrânia, na Etiópia, no Iémen, enfim, são cada vez mais os focos de guerra que se vão vendo por esse mundo fora, e, portanto, é dizer que tudo aquilo que nós estamos aqui agora a dizer, os nossos plenários, as reuniões do Ministério, as nossas manifestações, a nossa exigência de valorização da profissão, só tem sentido se nós vivermos em paz. Se isso não acontecer, não vale a pena estarmos aqui a perder tempo, porque tudo desaparece, tudo se perde, tudo vai embora e aquilo que é a construção de uma vida acabou. E, portanto, eu acho que, enquanto professores que somos, temos esta obrigação maior, esta obrigação acrescida, que é a obrigação de sermos exímios defensores da paz, já, e de também exigir que aqueles que alimentam as guerras com milhares e milhões de euros, com armas, com tudo isso, parem de o fazer. Como já se ouviu dizer, a paz não se consegue com armas, consegue-se com diplomacia. E é isso que tem de ser exigido. E não podemos aceitar vivermos num tempo em que seja o António Guterres, seja o. Agora, olhem, até o primeiro-ministro irlandês, seja o Papa Francisco, seja quem for que fale de paz, é imediatamente acusado de estar a tomar partido por um dos lados, por um dos belicistas. Isto não é verdadeiro e nós temos que estar do lado da paz, porque sem ela não há futuro. E, portanto, e nós queremos que haja futuro. Aliás, os professores são os grandes obreiros, os grandes artesãos do futuro, ao educarem e ensinarem os jovens que são o futuro das nações. E se queremos que haja futuro, tem que haver paz. E, portanto, eu escolhi esta imagem, certamente chocante, é verdade, embora não sejam as pessoas, mas de alguém que é igual a qualquer um de nós e que, enfim, sem ter culpa nenhuma daquilo que são as guerras para aí instaladas, foi vítima delas. E dito isto, vamos então à questão que aqui nos trouxe. Da reunião que nós tivemos no dia 13, portanto falo do plenário, não do de hoje, obviamente, porque o de hoje, como eu disse, já foi adiado para dia 27. Nós vamos ter, então, três assuntos numa reunião que foi marcada para dia 20. Ou seja, não nos faltam reuniões. Portanto, também não vamos fazer, porque eu disse a 27 o protocolo, mas esta sequência de reuniões sobre os concursos, os estágios e a recuperação de tempo de serviço, que teve uma primeira reunião no dia 5 de dezembro, em que foram apresentadas as propostas do Ministério. Depois, no dia 13, tivemos uma segunda reunião, e é dessa que também iremos falar, na qual já tínhamos apresentado os nossos pareceres, nomeadamente em relação à formação contínua, em relação às habilitações para a docência,
em relação também à recuperação do tempo de serviço e ao despacho para os orientadores cooperantes, orientadores de estágio, para se perceber melhor, e fechámos hoje, e eu até já vos direi os aspectos principais, o parecer sobre as propostas dos concursos. E porque só fechámos hoje? Porque o Ministério, na reunião do dia 13, portanto, na sexta-feira passada, não apresentou, ou melhor, só aí é que nos disse quais eram as alterações que tinha feito à proposta anterior, que era aquela que nós já tínhamos aqui conversado no plenário anterior, mas depois ainda nos enviou duas versões das suas alterações e, portanto, só ontem é que nós tivemos condições para elaborar a primeira proposta de parecer e hoje estivemos durante o tempo todo a fechá-la. Bom, para além disso, portanto, como eu disse, só falta marcar uma reunião para a noite de Consoada. Foi-nos então marcada uma terceira reunião sobre os concursos, a recuperação de tempo de serviço e os orientadores de estágio para dia 20, sexta-feira que vem, e outra para dia 27, mas essa, como eu também disse no início, já para a discussão do protocolo negocial para a revisão do SED. Em princípio, a reunião do dia 20 é a última relativa aos concursos, à recuperação de tempo de serviço e aos orientadores de estágio, e é a última se não for pedida a negociação suplementar, evidentemente, senão ainda terá que haver outra, e a do dia 27 será a primeira da revisão do SED. Bom, dizer o que é aqui? Dizer o que é aqui? Começando pelo mais fácil. Relativamente à recuperação do tempo de serviço, portanto, aquilo que nós temos, para já, veremos na reunião de amanhã, porque a matéria volta a estar agendada, amanhã não, de sexta-feira. A reunião volta a estar agendada para sexta-feira. Em relação à recuperação do tempo de serviço, aquilo que o Ministério altera é a manutenção do regime específico de progressão, ou seja, avaliação, horas de formação e observação de aulas, até 1 de julho de 2027. Bom, o que a FENPROF na reunião afirmou em relação a isto, portanto, era até, o que estava no decreto-lei, até 1 de julho de 25, portanto, é até 1 de julho de 27, que é o último momento de aplicação de uma tranche, 598 dias, para quem está a recuperar integralmente o tempo congelado. Bom, então, aquilo que nós dissemos foram duas coisas. A primeira foi que, em nossa opinião, não se pode esgotar no dia 1 de julho de 2027. Ou seja, sabemos que a acumulação das tranches, das várias tranches de recuperação, a acumulação das tranches levam a que haja professores cuja última mudança será no dia 1 de julho de 2027, mas há professores que será bastante mais tarde, porque a acumulação das tranches e a par da acumulação das tranches, o facto de se exigir que os professores permaneçam um ano em cada escalão, mesmo que com essas tranches não precisassem de lá estar tanto tempo, não precisassem de lá estar tanto tempo, faz com que muita gente acabe por só mudar ainda em 27, mas em outubro, em setembro a grande maioria, mas depois em outubro, em novembro, em 28, em 29, haverá professores que ainda estarão a mudar por força da recuperação de tempo de serviço. Nós defendemos, não foram duas, mas três coisas. Primeira, que enquanto houver progressões que decorram do mecanismo de recuperação do tempo de serviço, este regime específico de progressão deverá aplicar-se. E, portanto, não se pode esgotar em 1 de julho de 27, porque se esgotar em 1 de julho de 27 era a mesma coisa que se esgotar em setembro de 26, para quase todos. Porque boa parte dos colegas mudaram em setembro de 24, e mesmo que todos os anos mudem, nunca podem mudar antes de setembro. E, portanto, terão, mesmo que tenham o tempo de serviço em julho de 25, terão que aguardar por setembro de 25. E que, portanto, isso significa que terão que aguardar por setembro de 26. E por isso, e por causa desse ano de permanência, terão que aguardar por setembro de 27. E, portanto, isto significa que, se ao se aplicar até julho de 27,
a maioria dos professores não vai ter qualquer tipo de vantagem ou benefício na última recuperação. E quanto mais os que já forem para lá dessa data. Portanto, nós defendemos três coisas: que este regime específico se aplique enquanto houver gente a progredir por recuperação. Segunda, que as horas de formação sejam proporcionais à permanência no escalão, ou seja, não se pode exigir que um professor que está há 2 anos no escalão tenha de, e com a recuperação poucos estarão, ou nenhum estará mais que isso. Ou seja, que, por exemplo, um escalão qualquer, tirando o quinto, as horas de formação são 50. E agora, excepcionalmente, passam para 25. É claro que é melhor que 50, mas há pessoas que só lá vão estar um ano no escalão. E se só vão estar um ano e a média da formação é 12 horas e meia por ano, nós pensamos que só devem ser exigidas 12 horas e meia por ano de permanência. Está um ano são 12 horas e meia, está 2 anos são 25, está 3 são 37 e meia, está 4 são 50. Claro que ninguém aqui vai estar 4, né? Dos que estão a recuperar, evidentemente. Mas, portanto, as 12 horas e meia. E a terceira grande, digamos, reivindicação é precisamente a que as pessoas não tenham que lá estar um ano. Ou seja, se os professores garantem o direito a mudar de escalão por força do seu tempo de serviço e também da recuperação do seu tempo de serviço, não é do tempo de outros, é do seu. Se as pessoas têm direito a mudar antes de passar um ano, não faz sentido terem que lá estar um ano. Porque não, o Ministério dirá, pois está bem, mas o tempo que está a mais é recuperado no escalão seguinte. Pois é, recuperado no escalão seguinte, mas significa que a pessoa não passou ao escalão a que devia no momento em que tinha o direito. E, portanto, estas são as três grandes questões. Pois há outros aspectos, mas eu diria, não vou aqui estar ao pormenor, né? Portanto, estes são os três grandes aspectos. Não ter que permanecer um ano se o tempo de serviço não o obrigar, a questão da formação serem as 12 horas e meia e depois também que o regime se mantenha enquanto os professores, para cada professor, depois depende de cada um, enquanto estiver a mudar, a progredir em função ou na sequência ou na aplicação, se quisermos, da recuperação do tempo de serviço. Estas foram as três questões. Na reunião, o Ministério, pronto, não disse que sim nem que não, disse que, pronto, ouviu o que se disse e agora, isto foi no dia 13, né? Na sexta-feira passada, vamos ver o que é que vai acontecer no dia 20, na próxima sexta-feira, o que é que daqui foi ou não aceite. Dependendo ou podendo depender do que for aceite, o nosso pedido de negociação suplementar ou não. Isto depois avaliaremos no final da reunião. Essa é uma questão. A outra tem a ver com os orientadores cooperantes ou orientadores de estágio. O Ministério, como é evidente, não quis abrir, como é evidente, como se esperava, como é evidente, podia não ser, mas como se esperava, o Ministério da Educação não quis abrir mão da figura de estudante estagiário e, portanto, não aceitou que a figura fosse a de professor estagiário com direitos, como a celebração do contrato, a contagem do tempo de serviço, a subscrição ou a inscrição na Segurança Social, o direito à Segurança Social, tudo isso, não é? Que é próprio dos trabalhadores, ainda que sejam estagiários, e, portanto, não aceitou isso e as alterações que faz ao regime de aquisição de habilitações para a docência são feitas de acordo com o seu modelo de estudante estagiário, mas referindo, afirmando que isso não tem tanto a ver com a sua opção, mas com uma quase exigência, uma posição, se quisermos, das instituições de ensino superior. Mas agora, independentemente da figura, ser estudante ou professor, e isso é importante, mas independentemente disso, nas escolas têm de existir orientadores dos estágios, é que chamam orientadores cooperantes. O valor que o Ministério apresentou na primeira reunião foi o valor que o Ministério manteve na última reunião, que foi a de sexta-feira. Ou seja, os orientadores cooperantes terão qualquer coisa como 84 euros ilíquidos mensais para acompanharem um ou dois estagiários, 89 euros ilíquidos mensais para acompanharem até 4 estagiários, 3
ou 4. Sendo que este suplemento de 84 ou 89 euros e líquidos é a norma. Na opinião da FENPROF, reiterámos isso na reunião, a norma deverá ser a existência de condições para um bom acompanhamento dos estágios. E condições passam por reduzir a componente letiva dos orientadores. Porque ninguém consegue orientar devidamente um estágio se tiver toda a sua componente letiva e a não letiva que dela decorre, né, na escola, e depois, a partir daí, tiver ainda em cima o acompanhamento de estagiários, que podem ir até 4. Porque não é só ir ver uma aula ou outra. É ir ver aulas, é preparar o trabalho com os estagiários, é avaliar o trabalho dos estagiários, é reunir com a instituição de ensino superior, é reunir na escola até com o próprio departamento para efeitos de avaliação, é frequentar ações de formação da própria instituição de ensino superior, para depois poder levar a cabo o trabalho que está a fazer. Portanto, isto é de uma exigência brutal, é de uma sobrecarga de trabalho enorme se os professores que fazem isso estiverem sujeitos ao horário completo. A FENPROF, portanto, o que propôs foi uma redução de 4 horas para quem tem o primeiro estagiário e mais 2 por cada um até ao limite de 4. 4 estagiários, não é 4 horas. 4 estagiários, o que significava que quem tivesse 4 estagiários teria 10 horas de redução. As 4 primeiras e mais 2, 2. Portanto, 10. Mas a par da redução, entendemos nós, e a redução deve ser a norma, deve haver um suplemento remuneratório. Porque há aqui uma elevada responsabilidade que tem a ver com a formação de professores, que é ser orientador de estágio. Há aqui uma despesa acrescida que a pessoa vai ter até com deslocações que vai fazer. Imagina que é num agrupamento e que há estagiários em vários estabelecimentos ou várias escolas do agrupamento. Imagina que a pessoa tem que se deslocar à instituição de ensino superior. E, portanto, nós propusemos que a par da redução seja atribuído um suplemento remuneratório de 200 euros. 200 euros, que não é nada de especial, é verdade, mensais, 200 euros mensais, nada de especial, até porque, obviamente, sendo um suplemento, está sempre sujeito a descontos, mas é pelo menos um mínimo digno e de acordo com a responsabilidade que se exige. Abaixo disso, eu acho que um dia destes eles até vão alterar, se mantiverem os 84 e os 89 euros e líquidos, o melhor até é alterarem a designação de orientador cooperante para orientador colaborador, que é assim que o capital gosta de chamar a quem trabalha para ele. E, portanto, é isso que nós não aceitamos. E, por isso, esta foi a nossa posição. O Ministério manteve para a próxima sexta-feira, dia 20, este ponto do despacho sobre o suplemento para os orientadores, manteve-o na ordem de trabalhos e, assim sendo, nós iremos discutir outra vez, iremos insistir, porque senão, colegas, nós, independentemente das pequenas medidas que foram tomadas, como nós dissemos à saída da reunião no outro dia, esta é uma oportunidade perdida de poder melhorar o decreto da recuperação de tempo de serviço. Também compensando os que ficaram de fora, ou abrangendo os que ficaram de fora, perdida em relação aos estágios que poderiam voltar a ser aquilo que estavam para ser e não chegaram a ser, estágios remunerados, perdida em relação ao. E também em relação aos orientadores de estágio, e até perdida em relação à formação contínua, em que nada, mas nada daquilo que é importante foi tocado. Foi apenas integrar as chamadas ações massivas que hoje também já existem, mas mais nada. E mesmo assim, de uma forma muito curtinha. E, portanto, perder oportunidades é o que infelizmente estamos a assistir com este Ministério, oportunidades de poder criar ou dar mais valor à profissão de professor. Chegámos então aos concursos. Na sequência das duas primeiras reuniões, e portanto o documento que está agora em cima da mesa e que vai ser agora o que vai ser discutido no dia 20, na sexta-feira,
dizer que relativamente à primeira versão, nós registramos algumas melhorias e não devemos temer reconhecer que são melhorias, até porque são melhorias que quê? Não são melhorias que resultem de uma reflexão feita pelo Ministério de, epá, realmente, se calhar é melhor propor outra coisa para não ser tão má. Não, foi a pressão que provável, seguramente outros também, mas isso só falo por nós, que a FENPROF fez nas reuniões e foram muitas dessas melhorias são propostas que nós apresentámos nas reuniões. Eu não vou dizer todas porque são pequenas algumas, nem vale a pena ir por ali e são muito técnicas, mas seja como for, por exemplo, é melhor, é uma melhoria, aliás, que já vinha da própria, do regime de concurso e da negociação dessa altura, que os professores possam, no caso dos docentes que vão aqui concorrer em PZPs, também manifestar preferências por conselho e não apenas por, pelos estabelecimentos, agrupamentos, por conselho. Por exemplo, é uma melhoria, e esta é uma grande melhoria, é quase um melhorão, que é os docentes não serem obrigados a aceitar horários compostos. Portanto, no primeiro projeto, o diretor de cada escola onde houvesse horários incompletos, mandava umas telefonadelas aos que estivessem a 15 quilómetros por estrada, e esta é outra melhoria, por estrada e pelo caminho mais curto, pronto, por estrada e não em linha reta, que iria para mais de 15. Por isso, tem que mandar umas telefonadelas a essas escolas, dizer, olha, tenho aqui uns horários incompletos, se tiveres aí do mesmo grupo, nós fazemos um composto. Isso vai acontecer na mesma. Nós não concordamos, pensamos que os horários incompletos, há sempre atividade letiva nas escolas para os completar. Portanto, a nossa opinião não é a de que devam existir horários compostos e até achamos que a ter de haver, e mesmo assim, mas enfim, trabalho de um professor em mais que uma escola, só se isso acontecer dentro do agrupamento, e mesmo assim é discutível porque obriga a deslocações, algumas delas muito grandes. Mas dizia então que os diretores elaboravam esses horários compostos e os professores eram obrigados, os dos quadros que tivessem menos até 8 horas letivas, e, portanto, insuficiência de componente letiva. E os contratados eram obrigados a aceitar. Portanto, eram mandados para esses horários compostos e iam eles ter que dar as aulas nas duas escolas. Agora não. Agora, o que ficou, e depois de muita discussão e muita recusa em relação a isso, é que os docentes poderão manifestar disponibilidade para aceitarem esses horários, mas se não quiserem, não terão de os aceitar. E, portanto, é uma possibilidade e não uma obrigatoriedade. Foi então alterado. E nisso nós estamos de acordo. Admitimos que alguns contratados, por exemplo, até possa dar jeito, aceitar um horário composto, se a outra escola for muito próxima e, portanto, ele completa o seu horário sem ter de ir concorrer para outras escolas para tentar ver se consegue mais horas e às vezes, como isto não é articulado, as horas que ele conseguiria noutra escola colidem com as que já tinha na primeira. Portanto, nestes casos poderá, mas isso é sempre uma opção da pessoa. O colega optará, se quer, se não quer, se não quer, não quer. Os dos quadros, esses de todo não terão que o fazer. Também importante foi que alguns professores, até como nós íamos por castigo de não terem aceitado uma determinada colocação, a não se terem apresentado, eram obrigados a concorrer a 4 zonas pedagógicas. Isso é melhor o que está, mesmo assim não é o que nós defendemos, mas é melhor porque já só terá de concorrer às escolas e agrupamentos daquela onde está, concorrer, não, será colocado administrativamente, porque não aceitou, numa das escolas agrupamentos do seu QZP, e a possibilidade de serem mais um dos que estão contíguos, dos que são contíguos. Portanto, passam de 4, porque aqui inclui-se o seu, a 2. Pronto. Agora,
veremos, e é por razões excepcionais. Mesmo assim, nós entendemos que deveria ser só aquele a que a sua escola, ou a escola em que é colocado, está integrada, inserida. E por último, assim das mais positivas, e esta é muito positiva, um dos aspectos que nós mais contestámos no projeto anterior era que previa a extinção das reservas de recrutamento, portanto, para os contratados, colegas contratados, no final do ano civil, a 31 de dezembro. E isso foi eliminado e as reservas manter-se-ão enquanto tiverem professores. Isto é positivo, porque se as reservas fossem eliminadas no final do ano civil, isto queria dizer que em 2/3 do ano letivo seriam os diretores a contratar os professores diretamente. Ponto final. É claro que terão de o fazer quando já não houver ninguém na reserva. É claro, isso tem que se fazer, mas isso, ou quando da reserva não houver aceitação, mas isso é o que já estava na lei. Agora, aqui não era o que era proposto pelo Ministério. O Ministério propunha eliminar, pura e simplesmente, no final do ano civil, as reservas. E a partir daí era escola a escola. Isso ia ser uma grande confusão, abriria para situações menos transparentes sobretudo, ia ser uma grande confusão, como nos lembramos, o tempo das VCEs, etc. E agora não, as reservas vão manter-se. Este é um aspecto positivo, foi dos mais contestados também por nós. Depois, há outras questões que são negativas. Por exemplo, uma delas é que este regime de concursos passa a aplicar-se a técnicos, não só aos técnicos especializados que têm funções de formadores, isso já era, mas a quem tenha outras funções. E a nossa dúvida era quais são esses. É para substituir professores? Bom, e o Ministério aceitou, ou garantiu que não, e acrescentou uma coisa, que é técnicos especializados para outras funções não letivas. Ora, isto é insuficiente, porque, na nossa opinião, tem que ser outras funções não docentes. Porque não letivas significa, na prática, dar aulas. Né? Dar aulas. Em nossa opinião, é mais do que dar aulas, na opinião do Ministério, quase que se resume a dar aulas. Mas isso significa que só ficarem funções não letivas, ainda sobram funções docentes, que são outras, que é trabalho de escola, com os alunos, segundo o Ministério, até os apoios, são funções docentes, mas não são letivas. Bom, e nós estamos contra. E, portanto, deve ficar clarinho que é para técnicos especializados, mas com funções não docentes. Isto para já não dizer que deveria lá ficar designadamente psicólogos, terapeutas, intérpretes, entre outros, até para clarificar. Foi isso que nós defendemos. Porque se ficar assim, já percebemos que é para contratar técnicos especializados para substituir professores. Não dão aulas, mas teriam atividade docente. E nós temos que ser aqui exigentes e fazer fincapé. Atividade docente, funções docentes, só podem ser desempenhadas por docentes. Ponto final. Isto nem tem nada a ver com elitismos. Isto tem a ver com a formação das pessoas. Tem a ver com a qualificação das pessoas. Depois também consideramos negativo que ainda, e apesar de ter melhorado, a existência de horários compostos, e compostos em escolas de agrupamentos diferentes. E, portanto, consideramos negativa a designada gestão local de docentes. Pode dizer-se, o Ministério até acabou com o Conselho dos Diretores, ou o Conselho de QZP, que era assim que agora se chamava. Pois acabou, mas não foi por ser contra a existência desse conselho. Foi porque aquilo não funcionava. Não funcionou. Não deu nada. Não serviu para coisa nenhuma. Era uma inutilidade. E então, como eles não querem isso e querem que se criem horários compostos, acabou com esse conselho para impor aos diretores que cada um tem agora o dever de ser ele a fazer os contactos para criar os horários compostos. E, portanto, foi isso que aconteceu. Nós aí estamos contra isso. Depois, e desculpem eu ainda estar aqui a ler, mas nós acabámos de escrever isto há pouco e ainda poderá haver um ou outro aspecto, né? Hum,
dizer que em relação às prioridades em mobilidade interna, e que aqui o Ministério cria para os docentes que são penalizados, o Ministério em relação aos que não cumpriram o dever de aceitação ou apresentação, e atenção, porque isto não é só os que não querem, não é aqueles que não aceitam, não são aqueles que não aceitam uma colocação. Porque os que não aceitam uma colocação porque não querem ser professores, esses estão-se a borrifar se vão ter um processo disciplinar, se vão ter o que for, porque esses não aceitam, não querem, vão-se embora, nunca mais querem saber disso. Isto tem a ver com muitos colegas, e isto acontece muitas vezes, em que, por qualquer motivo, às vezes da sua própria vida, uma doença de um familiar, sei lá, não interessa o quê, qualquer coisa, não é? Por qualquer motivo, deixam passar o prazo de aceitação e muitos depois vêm ter, muitos é relativo, mas são alguns, vêm ter aos sindicatos e vão ao Ministério diretamente, e muitos vêm ter connosco para nós podermos expor o seu problema porque deixaram passar o prazo e poderem ser aqui ainda colocados. Bom, por norma, o que tem acontecido é que a DGAI coloca estes colegas depois administrativamente, e aquilo que vai acontecer agora é que o que o Ministério quer fazer é que estes colegas, para além de serem castigados, podendo ser colocados numa escola do QZP que pertencem noutra de um QZP contíguo, ainda por cima tem um segundo castigo. Há aqui uma dupla penalização, que é dentro dessas colocações, e isto não é só para eles, é também para outros docentes, fazerem parte de uma terceira prioridade, coisa que nós estamos em desacordo. Nós achamos, e aliás reafirmamos isto aqui neste parecer, porque já é a posição que nós tínhamos em relação aos concursos, nós achamos que sempre que se fala em mobilidade interna, sempre que se fala em mobilidade interna, não tem sentido haver diferenças de prioridades entre professores do quadro. Portanto, para nós, é a nossa opinião, as prioridades, que são as prioridades do concurso interno, devem ser as prioridades da mobilidade interna. E, portanto, quem é do quadro? É do K, é do Q, é do QZP, é do quadro. Tem que estar na mesma prioridade e ordenado por graduação profissional. Por último, e dentro destas grandes questões, tem a ver também com os colegas que no concurso externo extraordinário vincularam em segunda prioridade. Ninguém lhes disse que vinculando em segunda prioridade iriam vincular e no ano seguinte estavam impedidos de concorrer para outro QZP e tinham que qualificar. Mas agora aparece isto, surge isso. E, portanto, ao surgir, isto é, digamos, uma regra nova imposta ao meio do jogo. E isso não é correto. Deveriam, se eles são de segunda prioridade, manter-se em segunda prioridade. Agora, outra coisa é serem impedidos de poder concorrer em concurso interno. E, portanto, também discordamos. Entendemos ainda, e é a terceira parte do nosso parecer, que é a altura e que é possível resolver um problema que tem a ver com a progressão nos índices dos colegas contratados, ou seja, a diretiva comunitária que impede a discriminação de professores em função da natureza do seu vínculo, um vínculo estável, definitivo, ou um vínculo precário a termo, contrato a termo, e diz essa diretiva que é de transposição obrigatória, que ninguém pode ser discriminado em função do vínculo. E aqui é os professores contratados que têm mais tempo de serviço do que o correspondente ao terceiro escalão da carreira não passam do índice do terceiro escalão da carreira, que é o 205. E, portanto, há pessoas que deviam estar à frente. É evidente que podemos dizer assim, se existisse um mecanismo de vinculação dinâmico que aos 3 anos de serviço, ou mesmo aos 4, mas aos 3 anos de serviço, como é de lei, garantisse a conversão do vínculo precário em vínculo definitivo, em vínculo estável, ou seja, no fundo, garantisse a vinculação de quem é contratado sem outros requisitos, porque esses outros requisitos originam ultrapassagens, como sabemos, não é? Gente que por qualquer motivo teve o azar de ter ali uma interrupção zeca ali em determinado momento e é ultrapassado por quem não teve menos, mesmo que menos graduado. Portanto, se aquilo que nós aqui também dizemos no parecer, que é foi criado um mecanismo de vinculação dinâmico,
que permita aos contratados, quando completam 3 anos de serviço, vincularem, então pode lá ficar o 205 à vontade, porque ninguém lá chega, né? 3 anos entrou, portanto não há problema. Agora, como isso não acontece, e nós temos ainda muitas pessoas com 10 anos, com 15 anos de serviço e com mais, que são contratados a termo, não pode haver o limite do índice correspondente ao terceiro escalão, porque isso viola uma diretiva comunitária e nós, já que somos da Comunidade Europeia, para apanhar com os castigos que de vez em quando aí vêm, as taxas de juros, essas coisas todas, como nós sabemos, não é? O contributo orçamental para o armamento, para a defesa, essas coisas todas, né? Também, já agora, as poucas coisas positivas que se usufrua. Não pode ser o que é mau é para aplicar sempre, o que é melhor aplica-se às vezes e normalmente de forma incompleta. E, portanto, é isso que nós dizemos. Os índices têm que ser para além do 205. Ou então, um mecanismo de vinculação ao fim dos 3 anos de serviço. Algo que eu também já disse, que é a criação de uma única prioridade no âmbito da mobilidade interna, para quem é dos quadros, e também algo que nós defendemos quando estivemos na negociação do regime geral dos concursos, lá mais para trás, ainda com o outro ministro, que era que a insuficiência de componente letiva não fosse às 8, mas como era antes, às 6 horas, ou seja, abaixo de 6 horas letivas e não de 8. E isto pode fazer muita diferença em muitos casos para muitos professores. E em relação aos concursos, é isto que nós fazemos. Portanto, como digo, reconhecer aquilo em que se melhora, reafirmar os aspectos de que discordamos e aproveitar esta oportunidade para poder resolver problemas que ficaram por resolver quando foi aprovado o regime de concurso. São estas 3 partes. Nós não divulgamos hoje ainda o parecer, só porque pode haver aqui um ou outro aspecto ainda que nós possamos melhorar durante o dia de hoje ou amanhã de manhã. Amanhã, por volta da hora de almoço, por ali assim, à meia-dia, à 1, por aí assim, ou às 3 da tarde, pronto, iremos enviar ao Ministério o parecer e logo nessa altura iremos divulgá-lo aos professores, à comunicação social, porque é assim, ele não tem nada de especial, de novo, ou seja, aquilo que ele contém, aquelas que são as posições que ele contém, são aquelas que os colegas, nestes plenários, nas reuniões nas escolas e no trabalho que desenvolvemos, nos têm dito que era o que consideram correto. Aqui é mais a questão de escrever e de escrever de uma forma que seja legível e perceptível. E, portanto, iremos depois divulgá-lo. Não iremos também divulgá-lo antes de mandar ao Ministério, seria pouco institucional, mas assim que o fizermos, simultaneamente ele é divulgado em todo lado, nas redes sociais. E também não queremos divulgar com muita antecedência, porque sabemos que depois também, se calhar, outras organizações que às vezes acabam por ter dificuldade em ler as propostas, depois aproveitam para ir lá ver o que é que vão dizer. Bem, mas se não disserem disparates, também já não é mau, né, em alguns casos. Pronto, para além disso, como eu disse, temos então a reunião no dia 20, temos a reunião no dia 20, que é sobre esta matéria, temos a reunião no dia 27 e, e amanhã, e amanhã vamos fazer nós vamos ainda ter muita atividade, até parece que não vem aí uma interrupção letiva. Já agora, eu não tenho estado aqui a olhar para o webinar, mas às vezes, de vez em quando, pelo canto do olho, dou uma olhadela e já percebi que há aqui uma carrada de colegas que estão a fazer tudo menos a ouvir o que está a dizer, porque estão ali numas palhaçadasitas, e portanto acho que é de evitar isso. E, e quem está doente, não tem que se expor aqui, e quem não tem a ver com a doença da pessoa também não tem que estar aqui a mandar bocas. E, portanto, vamos aproveitar. E eu tenho sido sempre defensor de que nós não devemos fechar o chat, porque o chat é importante para pôr perguntas.
mas quando se começa a ver que a malta que está aqui preparada para fazer os esclarecimentos e dar resposta às perguntas não tem nada para responder porque o chat está a ser animado com outras conversas, se calhar um dia destes o melhor é não ter o chat, realmente, porque depois é um bocado chato, o chat. Bom, dizia então o quê? Que nós ainda vamos ter aqui muita coisa, até ao dia de Natal e logo a seguir. Portanto, logo a seguir é o dia 27, como disse, a reunião sobre o protocolo negocial. Estejam muito atentos. Não fazemos plenário, mas à saída fazemos uma gravação para toda a gente saber o que se passou. Mas amanhã de manhã às 11 vamos em conferência de imprensa fazer o balanço do primeiro trimestre. E eu chamo-lhe assim, trimestre, porque em algumas escolas é período, noutras escolas não é semestre. Portanto, do primeiro trimestre do ano letivo 24-25, e demonstrar que as medidas tomadas pelo Ministério para combater a falta de professores não alteraram a dimensão do problema. Epá, não nos vamos aqui meter se reduziu 90% e foi um sucesso, se afinal não conseguiu e foi um fracasso, não nos vamos meter nisso. Ele falou nos 90%, é um problema que não é nosso. O nosso problema é haver alunos que não têm aulas. Esse é que é o problema. É o problema da escola, é o problema das pessoas, é o problema das famílias, é o problema dos alunos. Agora lá são os 90, são tão a entrar na discussão da estatística, não nos interessa para nada. E portanto, o que é que nós iremos ter isso? À tarde, amanhã à tarde, às 3 da tarde, iremos ter uma reunião também no Ministério, em conjunto com outras associações, a ANIP, que é a Associação Nacional de Intervenção Precoce, a EURLI-ERD, que é a Associação Europeia de Intervenção Precoce, a APEI, que é a Associação Portuguesa de Educação para a Infância, e uma outra que agora me está a passar, mas pronto, somos 5. Iremos ter uma reunião no Ministério para apresentar, fundamentar, aliás, já apresentámos a proposta comum de criação de um grupo de recrutamento para a intervenção precoce na infância, que é fundamental. É uma especificidade tão grande na resposta do âmbito da educação especial que se justifica, como se justifica a criação do grupo para os alunos surdos, para os alunos cegos, e aqui é para a intervenção precoce na infância, que na maior parte dos casos é feito nos domicílios e nem é nas escolas. E, portanto, iremos ter essa reunião, que, aliás, defendemos como defendemos para outras realidades, para o teatro e expressão dramática, para o português língua não materna, entre outras realidades que justificam grupos de recrutamento próprios. E há outros aspectos. Bom, depois, isto é amanhã, conferência de imprensa de manhã, reunião no Ministério à tarde. Na quinta-feira, iremos, e se olhem, os colegas que quiserem apareçam. Iremos estar na DGEST, a partir das 11 da manhã, na DGEST em Lisboa, na Praça de Alvalade, para exigir a realização de uma reunião com o seu diretor-geral. E não é porque ele enganou o ministro com os números de alunos sem aulas, isso a nós não nos interessa para nada, isso o seu ministro resolve esse problema. É porque há um conjunto de orientações que a DGEST está a dar às escolas que estão a levar a que se cometam abusos e ilegalidades, quer nos horários dos professores, quer em outros aspectos. Na vigilância de recreios, em vários aspectos, são muitos. Nós andamos desde o início do ano a pedir uma reunião ao seu diretor-geral, que ele nunca aceitou fazer. Fomos lá, estivemos lá no dia 18 de novembro, e o seu diretor-geral disse: deixem por escrito o pedido que eu marque a reunião. Nós deixámos com o agradecimento de que a reunião fosse marcada até o final do mês de novembro e até hoje nada. Já lá vai um mês. Dia 19, que é no dia a seguir a completar-se um mês, às 11 da manhã, iremos estar ali. E se o senhor diretor-geral não nos ouvir quando nós dissermos na entrada, na recepção, estamos aqui para a reunião, nós faremos com que ele ouça com alguns decibéis de som à porta da digeste, que o fará ouvir a ele, a quem está na digeste, a quem não está na digeste, mas passa na rua, ouvirá o que a gente tem para dizer. Porque, na verdade, é completamente inaceitável esta posição do seu diretor-geral. E por isso, quem quiser, dia 19, 11 da manhã, lá estaremos. Contamos com os colegas que forem, iremos também entregar, seja como for, garantir que não há, que as pessoas têm faltas justificadas. Espero que isso não seja possível.
hoje são 17, já é mais complicado, mas excepcionalmente pode ir amanhã a justificação e, portanto, excepcionalmente pode ser com 24 horas, ainda bem a tempo. Depois, no dia 20, voltamos a ter reunião no Ministério e aí é para aquilo que eu há pouco estive a falar. O que é que nós constatamos em relação à falta de professores, e já que estamos aqui, também dizer. Há vários fatores que contribuem para a falta de professores. Evidentemente que a redução efetiva e crescente do número de professores disponíveis para as escolas, o crescente número de aposentações, reparem, só de setembro a dezembro deste ano, primeiro trimestre, foram 1.686, quase 1.700. Ao longo do ano letivo, do ano civil, aliás, de janeiro a dezembro, foram quase 4.000, 3.981, e a situação não vai mudar, porque em janeiro de 25, o próximo mês de janeiro, o próximo mês de janeiro, já se sabe que vão sair mais 374, quase 400. Portanto, isto não vai mudar, vai crescer. Outro fator, o abandono da profissão, e segundo o ministro, disse em setembro, eram mais de 14.500 nos últimos 6 anos. Nos últimos 6 anos, e, segundo o próprio ministro, isto em novembro, conseguiu recuperar 667. É muito pouco. Também contribui para o problema, mas aí é até algo de positivo que nós temos, é talvez o único aspecto positivo que depois agrava o problema, é a chegada de muitos alunos imigrantes às escolas. Hoje são cerca de 140.000. Isto é importante, porque a escola precisa de. Hoje são mais de 140.000, mas a escola precisa de alunos e os alunos precisam da escola. Isto ainda é mais importante do que a escola precisar de alunos. E, portanto, é um aspecto positivo, mas que agrava o problema, mas que a escola tem que se preparar para recebê-los. E depois, contribui para este problema o quê? O insucesso das medidas aprovadas pelo governo no âmbito do plano Mais Aulas, Mais Sucesso e outras medidas avulsas. Para termos a ideia, previam-se 200 aposentados a voltar. Voltaram 63. Previam-se 1.000 professores a adiar a reforma em troca de 750 euros mensais. Adiaram 285. Previa-se que viessem ocupar vagas 2.309 docentes através do concurso Teres Extraordinário. Não se esgotaram as vagas, mas novos professores foram só 265, 11%. Portanto, e desconhece mais coisas, desconhece quantos doutorados, quantos investigadores, quantos docentes do ensino superior, quantos bolseiros de doutoramento vieram, quiseram, porque também podiam. Eles nem dizem isso. E, portanto, este é um problema que com estas medidas não vai resolver-se, pelo contrário, vai agravar-se. Como é que foi possível o Ministério, ainda assim, em algumas escolas, o problema não ser ainda mais grave do que aquilo que é? Horas extraordinárias. Nós calculamos, tendo recolhido um significativo número de respostas na ordem dos 25% de agrupamentos e escolas não agrupadas, que neste momento estão a ser atribuídas aos professores mais de 60, foram nos primeiros 3 meses, mais de 60.000 horas extraordinárias. É um número brutal. E temos exemplos. Temos exemplos, por exemplo, de escolas em que foram atribuídas, por exemplo, eu vou só dar na Ericeira, no agrupamento de escolas, foram atribuídas 351 horas extraordinárias. Isto significa abranger muitos professores. Por exemplo, há escolas em Aveiro, agrupamentos em Aveiro e em Sintra, onde mais de 50 professores têm horas extraordinárias. Ou em Portimão, mais 22. Ou em Castelo Branco, 41, ou em Santarém, 44, e em Évora também. Estão a ver? Portanto, isto tem vivido à custa da sobrecarga dos professores.
que estão nas escolas. E estas são as horas extraordinárias que nós conseguimos apurar porque estão no horário. Agora imagine-se mais aquelas todas que as pessoas são obrigadas, mas que não são consideradas, não são pagas, não são contabilizadas, que são as tais do sobretrabalho, as reuniões, aquelas coisas todas, que faz com que os horários de trabalho sejam aquilo que são. Bom, depois também um recurso absolutamente, em alguns casos abusivo e noutro caso exagerado, mas que mostra bem o que é a falta de professores, ou à contratação, através das reservas, ou à contratação direta para as escolas. Só termos a ideia, este ano, por via da contratação inicial e das reservas de recrutamento, nós tivemos até sexta-feira passada qualquer coisa como 13.085 locações, das quais 45,4 foram em horários anuais e destas 78,8% em horários completos. Ou seja, há aqui uma margem de escolas e de professores, ou de escolas, que continuam a satisfazer necessidades permanentes com o recurso a professores em precariedade. Isto é ilegal. Isto viola, cá está, mais uma vez, as diretivas comunitárias, as leis, aquelas coisas todas. Mas se juntarmos aos 13.085 colocações das contratação inicial e da reserva, os 9.696 horários de oferta de escola, nós estamos a falar em 23.000, quase 23.000 horários para contratação. Vejam bem o nível de precariedade que nós aqui temos. Quase 20%. Na ordem dos 20%, bem acima da média nacional. Né? E destes horários para contratação direta de escola, destes quase 10.000, 55% horários anuais. Estão a ver? Horários anuais a irem para a contratação de escola. Isto é o abuso, né? E é isto que faz com que o problema da falta de pessoas não seja um escândalo e uma desgraça. São as horas extraordinárias e é esta contratação, nomeadamente a direta, que este ano, por exemplo, já bateu um recorde de professores com computação própria, mais de 4.000. E só para termos ideia, o distrito que não surpreende, com maior recurso à contratação de escola é Lisboa, com 3.000, mais 3.800 horários. E o grupo de recrutamento não é o de informática, como nós podíamos ter, é o do primeiro ciclo, com quase 1.100 horários em oferta de escola. O pessoal ou está-se a reformar ou está a passar para o segundo. E a seguir não é o de informática, é a educação especial, com quase 850. Estão a ver? E isto é um problema dos diabos. Começam a faltar os professores. Onde começa o percurso académico dos alunos, onde começa a escola para os alunos, a educação básica inicia-se no pré-escolar, mas digamos o ensino, o percurso, a escola, começa no primeiro ciclo, é onde falta mais professores. E a educação especial. Como é que nós podemos ter uma educação inclusiva com estes níveis de falta de pessoas de educação especial? Só depois é que vem a informática, que tem cerca de metade do primeiro ciclo em falta. E depois, claro, há escolas que são campeãs nas ofertas de escola porque não têm professores. A campeã das campeãs, ou o campeão dos campeões, é o agrupamento de escolas de Silves, quase com 100 horários. E depois vai por aí fora, Sintra, Odmira, Queluz, Lisboa, Loures, por aí fora, por aí fora. Não surpreende, são os sítios que nós já sabíamos que havia o problema com uma dimensão mais forte. No meio disto tudo, e com esta falta toda, e eu isso até já falei no último plenário, hoje começa a valer tudo. E o valer tudo é a contratarem-se, não são as pessoas de habilitação própria, porque esses têm um dos requisitos habilitacionais, que é a habilitação científica. São pessoas sem qualquer requisito. São contratadas como técnicos especializados. O Ministério diz-nos na reunião, e os colegas tenham atenção a isso. Tenham atenção a isso na vossa escola. Sempre que uma escola contrata um técnico especializado para substituir um professor,
o horário tem que se manter a concurso. Não pode ser considerado preenchido com o técnico especializado. Eu acho que não é isso que as escolas estão a fazer, mas estejam atentos e tentem saber na vossa escola. Esse já foi dito, repetido e até pedido pelo Ministério que casos que sejam conhecidos, que nós saibamos, de escolas que contrataram técnicos especializados e por isso deixaram de colocar a concurso o horário, para dizermos quais são que eles vão lá resolver o problema. Já dissemos duas na última reunião. Portanto, se houver, olha, vão escrevendo aí que nós tomamos nota. Depois, mas esta contratação de técnicos especializados para a docência é até conta com o aval da própria administração educativa. Eu digo a administração educativa porque é a DGAI, a DGEST, o IGEF, não é? E a inspeção, que nos webinars que estão a fazer com os professores dão orientações do género. Se podem contratar técnicos sem formação adequada, sem formação adequada, quer dizer, já não estamos a falar com habilitação própria, nem com habilitação adequada, seja lá isso o que for. Estamos a falar sem, não sei o que é, sem habilitação adequada, deve ser as ex-regentes ou qualquer coisa. Estes técnicos tomam conta dos miúdos, dos alunos, mas pronto, não são avaliados os alunos e depois a disciplina tem que ser, as aulas têm que ser repostas no ano seguinte. Estão a ver? No ano seguinte, não é quando lá for colocado um professor. Isto depois é gato escondido com o rabo de fora. Mas depois vão mais longe. É que se ele tiver formação adequada, e eu repito, seja lá isso o que for, porque deixam ao critério das direções essa consideração, bom, então nesse caso ele até pode vir a avaliar os alunos se a sua avaliação ficar dentro do nível esperado, do que for esperado. Se os resultados forem dentro dos resultados médios esperados, e então é considerado. Ou seja, a própria administração educativa diz aqui num papel que manda para a escola, ou melhor, num PowerPoint que apresentou no webinar, que pode haver alunos a serem avaliados por não professores. Nós estamos contra. Isto não pode valer tudo. Nós somos contra. Então, quantos alunos é que não tiveram professores este primeiro trimestre? Nós não precisamos de ter ido lá ver, eu já disse, são 90%, não são, essas são contas. Neste momento andarão na ordem dos 2.000. Não é muito diferente do que estava o ano passado, por esta altura. Os que não têm aulas desde o início do ano. Desde o início do ano. Neste momento preciso, andará na ordem dos 30.000 os que não têm um professor. E porquê 30.000? Pode dizer, mas as ofertas de escola apontam para um número mais baixo, para aí de metade. É verdade. Mas as ofertas de escola ainda não refletem os 506 professores que se aposentaram neste mês de dezembro. E vamos ver quantos é que vão ser substituídos sem ser por um técnico especializado. Quantos alunos é que, ao longo do primeiro período, destes 3 meses, estiveram algum tempo sem professor? Algum tempo, eu não digo uma semana, tal, uma gripe, não é isso. Pelo menos 3 semanas, que é o tempo que já é um tempo com significado, e que é o tempo que, por norma, demora 3 semanas a um mês a substituir um professor. Acima de 300.000. Acima de 300.000. Estes são os números. E nós estamos a dizer, estes são os números do nosso descontentamento, porque são os números que não foram resolvidos, apesar das medidas que foram sendo tomadas pelo Ministério. Pode dizer-se, é verdade, que sem elas ainda era pior, sem elas era uma desgraça, sem elas era um escândalo. É verdade, isso é tudo verdade. Mas mesmo com elas o problema manteve-se aos níveis do ano passado. Então como é que se resolve? Só há uma maneira. Não é buscar a reformados, nem é nada disso. É recuperar quem saiu. Recuperar nos 14.500. O ministro diz que foram 667. Os que abandonaram, os que estiveram ausentes de escolas públicas no último ano. Pois, alguns, se calhar, tiveram desempregados, coitados. Né? Não abandonaram, bem queriam cá ter estado. Mas pronto, mas vamos dar como bom esse número, 667. E então,
São 14.500. Número também do ministro. Bom, a não ser que alguém o tivesse enganado, mas ele, como é um académico rigoroso, como é nos números, não se engana. E, portanto, aquilo que nós aqui devemos considerar é que há uma medida que falta. É rever e, dessa forma, valorizar a carreira dos professores. E o próprio ministro Fernando Alexandre afirmou isso já, que é a revisão e a valorização da carreira e do Estatuto de Carreira Docente que vai tornar atrativa a profissão. Só que entre as palavras que ele disse e a concretização dessas palavras, ou seja, os atos, neste momento vai uma distância, sabem de quanto? 3 anos. De 3 anos. Ou seja, este estatuto revisto e valorizado é para 2027. Isto não pode ser. Portanto, nós iremos agora, no dia 27, na reunião negocial, defender no protocolo negocial que a negociação da revisão do estatuto para a sua valorização tem que ser feita ao longo deste ano letivo, até o final do ano letivo, até julho, e o novo estatuto da carreira docente tem que entrar em vigor no próximo. E tem que ser suficientemente valorizador para reganhar, dizer isso, porque eles já cá estiveram e saíram, para reganhar os professores que abandonaram. Porque se assim não for, colegas, isto vai ser um problema. Um dia destes vamos ter as escolas secundárias a abordar os alunos que acabam o 12º ano para ficarem lá a dar aula, para continuarem na escola, mas neste caso passarem de alunos para professores. Não sei até se em alguns casos já não está a acontecer. Admito que não, mas se calhar falta pouco, se não for tomada a medida de fundo. E, portanto, é isto que nós amanhã iremos dizer, porque nós temos que denunciar uma situação que está a prejudicar a escola, a educação, os alunos, as famílias e o país. Este é um problema que não é só das escolas públicas, as escolas privadas vivem-no até se calhar de uma forma mais forte, mas escondem-no, né? Aqui não se consegue esconder, porque como estamos a falar de escolas públicas, emprego público, público, bom, tem que ser transparente, tem que haver concursos e, portanto, consegue-se perceber o problema. Nas privadas, não, é escondido, é abafado, é em cima dos professores que lá estão que ainda se cai mais e que se obriga a manter o silêncio. Lá vamos sabendo por alguns que conseguem sair de lá e depois contam as realidades, não é? E, portanto, este é um problema que é um problema do país. Não é um problema da escola pública, não é um problema dos professores, é sobretudo um problema das famílias, dos alunos, mas do futuro do nosso país, que pode estar a ser posto em causa com esta falta de professores. E nós temos, enquanto professores que somos, de exigir exatamente a alteração desta situação, valorizando a profissão. É a forma de manter aqueles que cá estão, não os levando a desistir, e de atrair aqueles que abandonaram, bem como os jovens que estão a pensar no seu futuro. E, portanto, colegas, isto é o que eu penso que hoje é importante para dizer, portanto, não só em relação àquelas questões da negociação já em curso, mas àquela que aí vem, porque tudo isto é dito a pensar na revisão do Estatuto. E é a pensar na revisão do Estatuto que eu apelo mais uma vez aos colegas, mas apelo com veemência, que agora que ainda por cima se vão realizar em muitas escolas reuniões, final de período, nas que se organizam assim, mas nas outras também, não há reuniões, mas há aulas, não é? Que recolham e nos façam chegar o abaixo-assinado sobre o SED. Nós iremos levar no dia 27, éramos para levar hoje, mas a reunião foi marcada para 27, esse abaixo-assinado. Nós já temos muitos milhares de assinaturas, é verdade, mas podem ser muitos mais milhares. E quantos mais forem, mais força ele terá. E esse é um abaixo-assinado que exige que o Estatuto seja revisto, valorizado e entre em vigor no ano letivo que vem. É aquilo que eu estive aqui a dizer. Que não seja uma lei que fica ao sabor das maiorias que existem na Assembleia hoje, amanhã, no dia seguinte, e anda para trás e anda para a frente e não sei o quê. E que de facto seja valorizado. Assinem esse abaixo-assinado. Esse abaixo-assinado já vi que está aí de vez em quando a passar, né? Está aí a passar,
podem assinar, quem não assinou, mas no site da FENPROF vocês podem imprimi-lo em papel, recolher e fazer-nos chegar, nem que seja por mail, mas digitalizado, mas se possível por carta ou entregar na sede do sindicato, com as assinaturas da vossa escola. É fácil, os colegas assinam porque são de acordo. Façam isso. E a última questãozinha também, a par deste abaixo-assinar, tem a ver com as questões da gestão. Como já falámos na última reunião, os diretores, através do Conselho das Escolas, fizeram chegar um conjunto de posições, propostas ao Ministério da Educação, através de uma recomendação que aborda dois aspectos: a avaliação dos professores e a gestão das escolas. Na avaliação, sobretudo, o que eles querem ser é, a posição do Conselho das Escolas é os únicos avaliadores de professores. Dir-me-ão, não, mas eles dizem que são ele e o coordenador do departamento. Sim, mas depois à frente também dizem que o coordenador dos departamentos é por ele nomeado, deve ser por eles nomeados. Portanto, é ele e o seu súbdito, né? Pronto. Em relação à gestão, reafirmam uh, que o órgão de gestão deve continuar a ser um órgão unipessoal, o diretor, nem sequer admitem que seja escolha pelas pessoas, querem unipessoal, querem colegial, né? O diretor, com competências muito para além daquelas que a lei hoje até prevê. Competências na avaliação, como eu já disse, na seleção de uma percentagem de professores das escolas, por ser eles a escolherem-nos, a recrutarem-nos também, e outros aspectos em relação à gestão, por exemplo, a nomeação dos coordenadores de estabelecimento, de departamento, dos subcoordenadores, a poderem ter a sua equipa escolhida por ele, ponto final, e poderem ir buscá-los às escolas que querem, está noutra escola, não interessa, está lá embaixo não sei onde, vai-se lá buscar, poderem, quer dizer, acho que são os diretores, já hoje têm o estatuto que têm, e acho que querem ter um estatuto um bocado mais de patrão do que propriamente de diretor. O que é mau. O que é mau. Nós todos defendemos uma sociedade democrática e a democracia é algo que se constrói também na escola, na família, com os valores que se passam aos nossos filhos e netos e familiares, família, no dia a dia da sociedade e na nossa convivialidade com outras pessoas e também na escola. A escola tem essa responsabilidade. E não pode ser ter uma disciplina de educação para a cidadania que fala de democracia. Não. É no dia a dia da escola, na sua organização, no seu funcionamento. Se a escola se organiza com base num chefe que manda em tudo e a partir daí está os súbditos e tudo isso, ou seja, se a escola não se organiza democraticamente, respeitando os princípios da elegibilidade, da colegialidade e da participação, bom, então a escola não é um exemplo de democracia e dificilmente vai formar os jovens para exercerem uma cidadania democrática. E, portanto, nós, também em janeiro, nós estamos a fazer um inquérito, sem esquecer o abaixo-assinado da carreira. Hein? Estamos a fazer um inquérito, estamos a pedir aos colegas que preencham, estamos a fazer um novo esforço por mail para que respondam, que também está no site. Para quê? Quando chegar à altura, o Ministério, na última reunião, agora no dia 3, na sexta-feira, disse-nos que vai ser na primavera. Não disse um mês, só disse que era na primavera. Vai querer alterar o modelo de gestão. Ora, se os diretores estão a fazer estas propostas, eles têm essas propostas, eu não estou a pôr em causa o direito de as terem. Estou a dizer é que discordamos delas. E nós temos que ter as nossas propostas por uma gestão democrática. E mais força as nossas propostas terão se forem suportadas pelas respostas dos colegas de milhares de professores a este inquérito que corroborem com aquilo que nós vamos defender. Até agora já há milhares de respostas, ainda não fomos fazer o estudo, enfim, mas já há milhares de respostas, mas quantas mais forem, mais são, melhor será, mais força terão. E, portanto, é o outro apelo. É que vão ao site e agora vai seguir uma newsletter para todos os professores com os links e para a malta preencher. Vão lá, preencham, respondam, imprimam o abaixo-assinado da carreira, do ECD, levem para a escola e façam chegar, ou então online também o podem fazer. É isto que
dará força à FENPROF. Nós temos as nossas posições e as nossas propostas. A força que elas têm dependerá sempre do apoio que elas contarem junto dos professores. E, portanto, como não podemos ir não sei quantos mil para a reunião, né? Levamos as assinaturas e já não é só estar a representar os colegas, estamos lá nós e os colegas que subscrevem aquelas posições, nomeadamente agora o abaixo assinado. Portanto, força aí, porque nós precisamos dessa força. E para já é isto. Anabela.